Olá a todos, eu sou o Thiago de Aragão, sejam bem-vindos ao Geopolítica, a próxima jogada. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a reunião da OTAN que está acontecendo em Madrid e como que eles estão debatendo até acabar colocando a China como um dos focos e objetivos dentro da doutrina de 10 anos da organização. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, essa semana tem reunião da OTAN em Madrid e seus 30 membros. Além dos 30 membros que foram convidados, obviamente, né, tem a participação de alguns outros países como observadores. São eles a Geórgia, a Ucrânia, onde o Zelensky vai aparecer e participar por vídeo. Aí tem também a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. A participação da Coreia do Sul e do Japão deixou a China muito chateada. Obviamente, tendo em vista que tanto Coreia do Sul quanto Japão são países rivais da China em vários aspectos e são partes integrais de toda a estratégia de contenção chinesa liderada pelos Estados Unidos naquela região do leste asiático. Então a participação dos dois na reunião da OTAN em Madrid obviamente gerou várias reclamações por parte do governo chinês, classificando como uma provocação. Obviamente, a reunião da OTAN ela também fala sobre a guerra na Ucrânia e também alguns aspectos de como desenvolver ainda mais a capacidade de segurança do bloco, onde um dos objetivos da OTAN é aumentar em até 300 mil soldados a presença no leste europeu, com uma coordenação maior entre os países, onde as tropas de cada país vão estar alocados, e assim já facilitar um processo de treinamento e adaptação entre os membros para dentro de um eventual caso de guerra que poderia ou não acontecer num futuro próximo. Mas a OTAN claramente ela tem a Rússia como interesse primordial dentro do contexto europeu, mas pela primeira vez a inclusão da China como uma ameaça à segurança, aos interesses e aos valores, como foi colocado pelo Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, acaba sendo extremamente significativo, porque a OTAN ela começa a demonstrar a possibilidade ou até o intuito de seguir alguns passos para além das fronteiras europeias e do Atlântico Norte, mas também visando a potencial participação de países fora dessa região. Um eventual ingresso do Japão e da Coreia do Sul, isso seria a cereja no bolo de confirmação de que a China passou a ser um tema central de preocupação por parte dos aliados da OTAN em comparação com a preocupação que a Rússia gera. E a presença da Austrália e da Nova Zelândia acaba sendo emblemática também dentro do contexto chinês, pelo fato da Austrália fazer parte do AUKUS, junto com o Reino Unido e Estados Unidos, que é uma aliança voltada para a produção e articulação em atividades voltadas ao uso do submarino, mas também ao Quad, que é o acordo entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, um acordo de navegação e monitoramento no Oceano Índico e também no Pacífico. Tudo isso vem irritando profundamente a China, que aumenta cada vez mais a sua capacidade militar e a sua produção naval também, por meio de uma frequente e contínua importação de minério de ferro destinado à produção de vários tipos de navios militares. A Austrália, como eu já mencionei aqui anteriormente, ela é o país hoje que tem uma das piores relações com a China, onde as tensões entre os dois países chegam a ser até maior do que as tensões entre China e Estados Unidos, inclusive com várias histórias parecidas que foram retiradas de filmes do John le Carré, onde a Austrália acusa a China de tentar infiltrar um espião chinês dentro do parlamento australiano como representante eleito. Tudo isso acaba alimentando e colocando mais gasolina na fogueira. No começo da reunião em Madrid, o Stoltenberg e outros líderes europeus também, eles acabaram mencionando que se tem uma forma de dividir as ameaças que eles enxergam da China, que acaba afetando, como eu mencionei, a questão de valores, segurança nacional e interesse dos países membros da OTAN, essas ameaças elas se dão pela forma militar e se dão pela forma cibernética.
a forma militar ela acaba sendo mais exemplificada dentro das atuações que o governo chinês vem executando em relação à ilha de Taiwan e também no Mar do Sul da China, numa zona cada vez mais complexa por conta da presença de vários navios americanos e também de vários outros países que estão ocupando militarmente a região do Mar do Sul da China, fazendo com que essa região hoje seja um dos pontos mais quentes da Terra. Da parte cibernética, isso é um risco onde enxergam que a capacidade de espionagem, a capacidade de roubo e até de ataques cibernéticos por parte da China acaba sendo global, muito além daquilo que a sua capacidade militar hoje acaba sendo restrita na região do Mar do Sul da China. Pequim, obviamente, rechaça, diz que isso não tem o menor fundamento, de que eles estão inventando um monte de coisas e estão arranjando um pretexto para criar um antagonismo ainda maior entre os países da OTAN e a China. Agora, a China, ela, desde o momento que ela não condenou a invasão russa na Ucrânia, ela acabou se distanciando ainda mais de todo um trabalho que ela veio fazendo durante muitos anos de aproximação com os países europeus. Essa aproximação ela acabou sendo muito sólida e muito forte, pelo menos no âmbito comercial, mas também em áreas estratégicas como energia, com Portugal, por exemplo, e com a Itália, onde a Itália inclusive firmou para fazer parte da Rota da Seda. A partir do momento que a China ela toma uma posição estratégica de apoio à Rússia após a invasão na Ucrânia, ela decide ali que a relação a ser desenvolvida com a Rússia a partir dessa legitimação da sua ação em relação à Ucrânia vale mais do que o relacionamento comercial desenvolvido com a Europa, que já vinha sendo construído há anos. A Europa, obviamente, ela já não se mostrava tão confortável em relação à China. Tanto que vários países, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, já tinham banido em uma escala ou outra a participação da Huawei nos seus leilões de 5G. Mas a China ela entende que, a partir do momento que a OTAN começa a colocar a China como uma ameaça aos seus valores, segurança e interesses, isso é o início de um processo basicamente inevitável. E é curioso que logo após falar que a China representa uma ameaça nessas três áreas, o próprio Stoltenberg falou: mas vejam só, nós não vemos a China como um adversário, apenas como algo que nós devemos cuidar e monitorar. Isso acaba sendo extremamente contraditório em algum ponto e foi a reclamação que Pequim fez. Agora, aonde que existe a observação de que quem está certo e quem está errado? Não existe. Na política internacional, isso é absolutamente subjetivo. E se os países da OTAN entendem que a China é uma ameaça aos seus interesses, valores e segurança, isso passa automaticamente a ser, independente da gente concordar ou não. Da mesma forma que se a China acreditar que isso é um pretexto para a escalada ainda maior das tensões entre os países, nós podemos discordar ou concordar, mas não importa, é o que acaba acontecendo. Ainda temos alguns dias da reunião da OTAN e eu vou fazer um outro vídeo, obviamente, no final da reunião para observar um pouco mais o que foi dito e quais foram as decisões tomadas. Essa reunião em Madrid promete muito, as respostas da China deverão acontecer ao longo da reunião, mas também após isso, porque certamente ela está vendo essa reunião da OTAN com grande incômodo, principalmente porque ela não imaginava que seria um alvo tão grande quanto a Rússia. Ela imaginou que por conta da guerra na Ucrânia, a China acabasse sendo um pouco mais esquecida dentro desse contexto. Com Japão e Coreia do Sul lá, com Austrália, Nova Zelândia, a situação começa a mudar muito para a China e isso tende a levar a China mais fortemente para o lado da Rússia, solidificando ainda mais a parceria desses dois países que vão agora observar a OTAN como inimigo em comum muito forte. Bom, ficamos por aqui, um abraço a todos e até o próximo programa.